Oi, meus queridos alunos, retornando a mais uma aula de História. E hoje nós vamos iniciar fazendo a correção da última atividade, certo? Que nós fizemos aí, que eu passei para vocês responderem a partir daquele trecho do filme de Oliver Twist. Se vocês assistiram o filme e prestaram bastante atenção, vocês responderam corretamente as questões. Então, eu irei fazer essa correção, que pode ser que alguns de vocês possam ter ficado com algumas dúvidas. Então, eu vou fazer aqui a correção da atividade de interpretação filmográfica. Na primeira questão, fala o seguinte: que tipo de mão de obra era amplamente utilizada nas fábricas? Então, a partir do filme de Oliver Twist, nós podemos perceber que a mão de obra mais utilizada nas fábricas era justamente o trabalho infantil. Então, as crianças, por formarem um grupo, certo? Que não teria força de organização para reclamar das condições de trabalhos e também a questão dos salários, além de serem perfeitos para desempenhar algumas atividades que requeria os corpos pequenos. Então, com isso, as crianças elas não tinham que comer. Em casas de trabalho eram dadas as principais refeições, ou seja, o café da manhã e jantar. Essas refeições nas casas de trabalho era dada de forma de mingau, certo? Para que esse mingau ele pudesse saciar um pouco a sua fome. Então, a situação dos orfanatos era péssima, era como nas fábricas, onde colocavam as crianças para trabalhar e as abrigavam. Então, os orfanatos eram lotados e sem condições financeiras de sustento de crianças. Na segunda questão, nós temos aí o seguinte: quais os principais meios de locomoção durante o período da Revolução Industrial, antes dos trens? Então, nós podemos observar que o principal meio, certo, de locomoção era a tração animal, ou seja, as carroças ou a pé. Então, a cidade de Londres, durante esse período, se vocês observaram, durante o período da Revolução Industrial, eram cheias de pessoas. O comércio nas praças centrais atraiu diversos feirantes e as variadas atividades aconteciam justamente ao ar livre. Então, as crianças de rua, elas precisavam roubar para conseguir comer e cedia justamente aos adultos aquilo que eles roubavam para ter onde se abrigar. Na terceira questão, diz o seguinte: que tipo de crime era mais praticado nas ruas de Londres? Então, a prática de crime aí na rua de Londres, nós podemos perceber que era justamente o furto de objetos valiosos. E além dos furtos de objetos valiosos, nós tínhamos também o aliciamento de menores e também a extorsão. Então, nós podemos perceber que a orfandade era justamente um grave problema social em Londres na Revolução Industrial. Então, ou seja, devido ao cercamento dos campos e também ao aumento populacional nas cidades, muitas pessoas ficavam sem emprego. Então, essas pessoas elas não tinham como se alimentar e se abrigar e acabavam morrendo de fome e frio. Então, algumas crianças eram acolhidas em orfanatos e outras eram aliciadas ao crime. Então, nós podemos perceber que a partir do cercamento, certo? Foi quando começou a ocorrer justamente a questão do êxodo rural, onde muitas pessoas elas procuraram justamente as cidades e com isso ocorreu justamente a questão do aumento populacional. Então, com o aumento populacional, muitas pessoas ficavam sem emprego e acabavam morrendo. Então, algumas crianças eram acolhidas em orfanatos e outras, os orfanatos não tinham condições, certo, de pegar essas crianças, então elas eram aliciadas ao crime. Então, ou seja, elas teriam que roubar para dar aos adultos aquilo que eles roubavam em troca de abrigo e em troca de alimentação. Então, na época da Revolução Industrial,
nós podemos perceber que as crianças, elas não tinham o direito de ir à escola e muito menos o direito de brincar. Na quarta questão, nós temos aí a questão para descrever as desigualdades sociais que foram observadas durante esse período histórico. Então, durante o período da Revolução Industrial, certo? Era para vocês relatarem quais eram as desigualdades sociais que foram observadas durante esse período. Então, nós podemos perceber que enquanto a maior parte da parcela da população era pobre, que teria que vender a sua mão de obra nas fábricas ou em oficinas, uma pequena parcela daquela população era formada por burgueses, detentores de capital, que viviam em mansões luxuosas. Eles recebiam educação, uma alimentação farta, condução própria, roupas de qualidades e boas condições de higiene. Ou seja, tudo ao contrário do que a maior parcela da população que era pobre, onde eles viviam em situações precárias, não tinha nenhuma forma de condição de higiene, eles não tinham alimentação farta, não tinham educação e também não tinham roupa de qualidade. Então, era durante esse processo da Revolução Industrial, nós podemos perceber que houve um grande número de pessoas, certo? Que teriam que trabalhar em troca justamente de alimentos para poder obter alimentação, ou seja, a janta e o café da manhã. Então, descrevendo para vocês que têm dúvidas sobre a questão do que é desigualdade social, a desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade presente em todos os países do mundo. Então, faz parte das relações sociais, pois determina o lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de ciclo ou de grupo social. Então, nós sabemos que essa questão de desigualdade social, ela abrange não só o Brasil, como todos os países. Então, nós podemos perceber que a desigualdade social ela já vem desde o tempo da Revolução Industrial até os dias atuais. A seguir, nós teremos aqui falar um pouquinho sobre a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial. Então, nós vemos lá o início da Revolução Industrial, onde ocorreu justamente a questão do artesanato, da manufatura e da maquinofatura, certo? Nós vimos também os movimentos do ludismo e do cartismo. Então, nós vamos ver agora aqui na sequência o que se destacou na primeira Revolução Industrial e aquilo que se destacou na segunda Revolução Industrial. Então, na primeira Revolução Industrial, houve justamente a questão do desenvolvimento do capitalismo, que esteve ligado principalmente ao processo de circulação de mercadorias, ou seja, o comércio e a fonte de capitais, que o comércio era justamente a fonte de capital. No século XVIII, iniciou-se na Inglaterra uma mudança profunda na estrutura capitalista, com seu foco se deslocando para o processo de produção de mercadorias. Aspecto mais visível dessa mudança foi a mecanização industrial, que foi o processo que ficou conhecido como Revolução Industrial. Então, essa mudança de mecanização industrial, ela ficou justamente conhecida como Revolução Industrial, foi um processo da Revolução Industrial. Na sequência, nós temos aí 3 fatores que explicam a industrialização da Inglaterra. Primeiro, o acúmulo de capitais provenientes do comércio. Então, desde o século XVII, que a Inglaterra foi a nação capitalista que enriqueceu mais rapidamente. Contribuiu com os atos de navegação de 1651, estimularam a construção naval e o comércio inglês. O Império Colonial, com o Tratado de Monte, em 1703, assinado com Portugal, abriu prática
às portas deste país e de sua grande colônia americana. A Guerra dos 7 Anos ampliou os domínios coloniais, principalmente no Oriente, e diminuiu o poder da França. Então, com isso, com a diminuição do poder da França durante a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra foi assumindo a posição de potência econômica e política. Nós temos aí também a implantação precoce de um governo burguês, que foi um dos fatores também que contribuiu. Desde as revoluções do século XVII, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou a ter um governo burguês, integralmente comprometido com o estímulo dos negócios. Temos aí também o Banco da Inglaterra, onde ocorria justamente a questão dos investimentos econômicos, e a Companhia das Índias, que era uma empresa colonial, onde essa Companhia das Índias, ela estimulou a produção do algodão, que era a matéria-prima básica de sua futura indústria têxtil. Nós temos aí o processo dos cercamentos, Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola abriu um caminho para uma série de mudanças na Inglaterra. Cercas instaladas nas terras dos campos abertos ou de uso comum, nos fins da Idade Média e da Idade Moderna, para a criação de ovelhas e produtos agrícolas. Então, foi justamente esses cercamentos, certo, para a criação de ovelhas e produtos agrícolas, que acabou fazendo com que muitas pessoas, certo, ficassem desempregadas e começassem a morrer, porque não tinha como se alimentar e nem como se abrigar. Então, muitos morriam de fome e outros de frio. Então, um enorme contingente de trabalhadores provocou um êxodo rural, certo? Então, muitas pessoas elas começaram a migrar a sair justamente da zona rural para a cidade em busca justamente de trabalho. Nós temos aqui os amplos setores de aristocracia rural inglesa que transformaram-se em fazendeiros capitalistas, excedentes agrícolas, alimentaram a população urbana. Então, no século XVII e século XVIII, a Inglaterra tornou-se autossuficiente na produção de alimentos. Outros aspectos consideráveis para a Revolução Industrial: a disponibilidade do ferro e carvão nas Ilhas Britânicas, matérias-primas fundamentais para a construção e o funcionamento de máquinas, o início da industrialização no setor têxtil e o desenvolvimento também de 3 máquinas importantes durante a Revolução Industrial. A primeira, a máquina de fiar, de James Watt, o tear hidráulico, de Richard Arkwright, em 1768, e o tear de Edmund Cartwright, em 1785. O avanço da tecnologia produziu maior eficiência na produção. Então, máquinas a vapor tinham sido inventadas por Thomas Nelson em 1712 e aperfeiçoada por James Watt em 1765, quando acopladas aos teares, produzia em um ritmo muito maior. Então, a multiplicação do capital investido na indústria também foi direcionado para novos e importantes setores. Então, além de investir no setor têxtil, eles também passaram a investir nos meios de transporte, como trens e navios. Então, a Revolução Industrial, ela ocorreu na Inglaterra e se expandiu pela Europa, atingindo a Bélgica, França, Itália, Alemanha e também a Rússia. Só que só foi a partir do século XIX que a Revolução Industrial chegou aos Estados Unidos e também ao Japão. Segunda Revolução Industrial. Na segunda metade do século XIX, a Revolução Industrial ela ganhou um novo impulso com o desenvolvimento de novas técnicas, novos setores industriais, novas fontes de energia, meios de transporte e comunicação. Nós temos aí a técnica do processo de Bessemer, que foi a produção de aço, mais resistente do que o ferro fundido,
O aço tornou possível a construção de máquinas mais resistentes e eficientes. Temos também a técnica de linha de produção mecanizada, esteiras rolantes que transportavam os produtos que iam sendo produzidos em série. A velocidade da produção deixou de ser definida pela habilidade dos trabalhadores, passando a ser determinada pela máquina. Nós temos aí a indústria química. Derivados de petróleo passaram a ser usados como fonte de energia, bem como a eletricidade. Na questão dos transportes, as tecnologias a vapor, aplicadas em locomotivas, cada vez mais sofisticada, tornando possível a criação de uma densa rede ferroviária. Também a construção de navios, o desenvolvimento do telégrafo e pouco mais tarde do telefone. O motor de combustão interna, posteriormente, possibilitou a produção de automóveis. E os imensos conglomerados industriais surgiram, destacando-se nesse processo os holdings, os cartéis e os trustes. Os holdings eram grandes instituições financeiras que possuem controle acionário de várias outras empresas. Os cartéis são grandes empresas independentes, produtoras de mercadorias de um mesmo ramo que se associam para evitar a concorrência, estabelecendo divisão de mercado, definindo preços e assim dominando horizontalmente a produção. Os trusts, eles representam a fusão de diversas empresas. Então, havia os trusts na horizontal, que eram aqueles que tinham compra de todas as concorrentes, ou seja, eles passaram a comprar todas aquelas empresas que fossem concorrentes deles. E os trusts vertical, quando uma empresa compra várias outras, até controlar todas as etapas do processo produtivo. Nós temos aí a seguir uma pesquisa, que eu ia passar para vocês fazerem. Eu trouxe essa imagem, trazendo justamente para os dias atuais. Nós temos aí robôs e empregos. A automoção vai fechar mais vagas do que criar. Carros que dirigem sozinho, serviço de entrega feito por robôs, softwares cuidadores de idosos e serpentes cirurgiãs. A automoção, ela promete ganhos milionários para as empresas do setor. Mas o que acontece com as pessoas que executam as mesmas tarefas que esses robôs? A nova tecnologia vai ajudá-los a trabalhar de forma mais eficiente ou vai colocar seus empregos em risco? Então, a partir dessa imagem, nós sabemos que existem novas tecnologias, que foi justamente a partir da Revolução Industrial que começou a surgir novas inovações tecnológicas. Então, se a gente for fazer a pesquisa do surgimento do telefone lá na Revolução Industrial até os dias de hoje, nós vamos perceber que houve um grande avanço, certo? Então, de lá para cá, ocorreu diversos tipos de telefone. Ou seja, os telefones de hoje, eles já são mais modernos do que esses telefones que foram elaborados lá, criados lá no processo da Revolução Industrial. Nós sabemos que temos também a questão do computador, certo? Que é um meio também, um invento tecnológico, que nós sabemos que hoje ele está muito avançado. Temos também outros inventos tecnológicos, como a televisão, o avião, o motor, entre outras invenções que foram criadas até o presente momento do século XXI. Então, essa pesquisa que eu quero que vocês respondam é a partir do século XXI. Com a invenção de novas máquinas, traz para o cotidiano dos trabalhadores do século XXI, do tempo presente, responda as questões. Vocês conhecem alguma máquina que substituiu o trabalho de um ser humano? Se vocês conhecem, vocês vão dizer que sim, e qual o tipo de máquina. Segunda questão.
As máquinas podem facilitar as atividades cotidianas? Aí você vai responder dizendo se as máquinas atuais, elas facilitam as atividades cotidianas. Se elas facilitarem, você vai dizer que sim e por que elas facilitam. Na terceira questão, nós temos aí o que pode acontecer caso vivamos num mundo que substitua a maior parte do trabalho feito por humanos. Então, ou seja, se os robôs e as máquinas, elas começaram a substituir boa parte do trabalho feito pelos humanos. O que pode acontecer caso nós vivemos num mundo que substitua, que ocorra isso? De qual maneira nós podemos viver? Na quarta questão, vocês conhecem alguma profissão que está sendo extinta graças ao aparecimento de máquinas? Aí vocês vão citar se tem alguma profissão, né, que está deixando de existir porque a máquina está substituindo. Então é isso aí, meus queridos alunos. Responda essas questões, me envie no PV, certo? E até a próxima, se Deus quiser.